iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, eu sou o pastor José Eduardo e vamos seguir navegando pela Bíblia através do livro de Atos. Vamos seguir no capítulo 20 até o capítulo 28 e vamos entender por que esse livro não tem um fechamento. Bom, o tema agora fica nas lutas legais de Paulo. A predominância retomada do tambor começa com o último versículo do capítulo 20, doendo aos cristãos de Mileto em grande maneira pela palavra que disse, de que esses veriam mais a seu rosto. Depois disso, em todos os lugares que visitava, os amigos de Paulo o rogavam para que fosse a Jerusalém. Um deles atou suas próprias mãos aos pés e ao cinto de Paulo, atuando em público o papel que esse esperava de Paulo. Capítulo 21, verso 10 a 11. Porém, Paulo havia sobrevivido naufrágios, um apedrejamento, açoites e uma larga noite no cárcere. Ele mesmo nunca lhe havia detido antes. Por outra parte, ele sabia que Deus queria que levasse seu nome a Roma, e nenhum desastre que pudesse desatar em Jerusalém podia impedir isso. Um revolucionário perigoso? Foi assim que, contra todo o conselho, Paulo foi a Jerusalém. Se repudiou como missionário cristão, se havia feito pública ao ponto que fez falta a uma brigada de 470 soldados romanos para protegê-lo de uma turma de judeus que havia planificado sua morte. Lucas detalha o processo da justiça romana de forma tão detalhada que há quem suponha que ele pode haver redatado Atos como escrito legal de sua defesa de Paulo. Era Paulo um terrorista violento decidido a incitar a revolta? Lucas apresenta provas meticulosas de que não é assim. Paulo não tinha ambições políticas e atuou consistentemente dentro do marco da lei romana. Por geral, a lei romana encontrou a Paulo inocente. Um funcionário de Corinto declarou infundados os cargos em sua contra. Capítulo 18, verso 15. Tal como o fez mais tarde a um escrivão em Éfeso. Capítulo 19, verso 35 a 41. Na Judéia, o governador Festo chegou a considerar de que Paulo podia haver sido posto em liberdade, que esse mesmo momento de não haver apelado a César.
Na Judéia, o governador Festo chegou à condução de que Paulo poderia haver sido posto em liberdade, se esse mesmo momento não o havia apelado para César. Capítulo 26, verso 32. O começo do fim. Os últimos dias de liberdade de Paulo resumem a sua turbulenta vida. Os temores de seus amigos acerca de Jerusalém resultaram ser certos. Uma turma de assassinos o atacou com falsas acusações e Paulo decidiu ser resgatado por soldados. Com seu estilo tipicamente ousado, Paulo pediu permissão para dirigir-se aos revoltosos, fazendo uso da ocasião para enfrentá-los com o testemunho de sua vida. A multidão escutou até que se começou a falar acerca de sua missão entre os gentios. Ali explodiu a desordem. Em seu discurso, capítulo 22, verso 3 a 21, Paulo voltou a referir-se ao dia em que esteve alientando aos que o matavam ao primeiro mártir cristão, Estevão. Essa violenta cena ficou gravada para sempre na mente de Paulo, como recordação de sua vida anterior. Porém, havia outra recordação que era ainda mais poderosa, a cegadora luz do caminho de Damasco. Desde aquele dia, na rota de Damasco, Paulo parecia decidido a sacudir a raça humana com o mesmo que havia sido sacudido na grande ocasião. Quantas noites de cadeia lhe custara que não era importante. Vamos seguir agora nos capítulos estudados. No capítulo 20, verso 35, o tema muda, uma despedida emotiva. Paulo havia trabalhado mais tempo em Éfeso que em qualquer outra cidade. Antes de partir em sua crucial viagem a Jerusalém, chamou os cristãos de Mileto para despedir-se deles. Verso 17. Em seu discurso, ele citou um dito de Jesus, a única cita de Jesus no Novo Testamento que aparece nos Evangelhos. No capítulo 21, verso 28, o tema muda para uma acusação fragada. Não deixa de ser irônico o ato de que o resto que levou ao encarceramento de Paulo teve por causa um mal-entendido. Na realidade, ele estava tratando de demonstrar à igreja de Jerusalém sua lealdade cumprindo com o voto judaico. Porém, se desaltou um rumor de que Paulo havia introduzido ilegalmente a um gentio impuro no templo, o que desatou um tumulto. O resto de Atos informa sobre as diversas etapas de seus apeladores legais. No capítulo 23, verso 6, o tema muda Paulo atacado. Acurralado, Paulo demonstrou ser um formidável oponente. Neste sucesso, ele respondeu ao sacerdote que havia golpeado em sua boca. Com grande habilidade, Paulo dividiu a seus acusadores, explorando as diversidades entre as seitas judaicas, dos mesmos fariseus e dos saduceus. Veja a nota no capítulo 4, verso 1. Paulo chegou à sua causa de sua oposição tão intensa que o grupo de 40 conspiradores se juramentaram a não comer ou beber até havê-lo matado. No capítulo 24, verso 27, o tema muda com as cadeias postas. Félix era muito pouco popular entre os judeus da Palestina. O breve informe acerca de seu proceder que há em Atos o mostra astuto e sua corrupção. Verso 26. Chamado a Roma por seus problemas com os judeus, Félix deixou a Paulo em cadeias durante 2 anos. Quando o novo governador chegou, a controvérsia acerca de Paulo não se havia aquietado. Os líderes judaicos confrontaram a Festo imediatamente com suas ocupações contra Paulo. No capítulo 26, verso 14, o tema muda coices contra o aguilhão. Este provérbio, proveniente de um filósofo aguilhão, com o qual os agricultores controlavam seus bois que tiravam do arado, significa algo assim: o único que consegue é fazer dano a si mesmo. No capítulo 28, verso 16, o tema muda para tempo para pensar. Lucas informa que a controvérsia acerca da seita cristã havia procedido sua chegada.
Verso 22. O apóstolo fez bom uso de suas horas na prisão domiciliária. Evangelizou a todos os que se acercavam dele e escreveu cartas às igrejas que haviam fundado durante sua viagem. As cartas do Novo Testamento que conhecemos como Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, provenientes desse período de custódia oficial que pôde falar durante 4 anos. E no final, nós ficamos com o último tema, Roma ao fim. Paulo chegou finalmente à capital, ainda que em cadeias. Atos registra 18 discursos em total, os últimos 3 dos quais foram apresentados diante do auditório muito seleto. Os funcionários romanos, entregados pelo mais famoso prisioneiro de seu rincão do império, fizeram trazer a Paulo e pediram que apresentasse seu ato, como se tratasse de um urso amestrado. Porém, como resultado da curiosidade dessa gente, ele obteve seu mais esperado viagem a Roma. É muito difícil para nós, hoje em dia, darmos conta quão completamente a cidade de Roma dominava o mundo inteiro. A frase "todos os caminhos levam a Roma" era mais do que uma metáfora. Como se for o centro da gravidade, a cidade atraía até todos os caminhos de todos os comércios. Era um imã para todos os líderes, pensadores e aventureiros do império. O poder político e militar partia de Roma, fazia o resto do império. A cidade era a inapelável capital do mundo mediterrâneo. Se havia algum lugar em que o cristianismo tinha que se estabelecer, esse lugar era Roma. Missionário em cadeias. Ironicamente, Paulo era o maior de seus porta-vozes da fé cristã. Chegou a Roma como prisioneiro. Estava exausto, posto que acabava de sobreviver ao naufrágio. Em Roma, Paulo teve horas de tranquila solidão, que usou para escrever afetuosas cartas às igrejas que havia deixado atrás. Em certo sentido, Atos termina em tom menor, já que Lucas deixa a vida de Paulo inconcluída. A maioria dos entendidos opinam que Paulo foi absolto e ampliou seu ministério a novas fronteiras. Lucas não disse nada acerca do dito período, nem do juízo de Paulo, nem de sua morte final. Conclui com uma imagem final que fica suspendida no tempo. Paulo, confinado em sua casa e recebendo nela a todos os que quiseram visitá-lo, aproveitava a ocasião para apresentar-lhes o Evangelho. Paulo já não podia escolher os seus ouvintes, eles tinham que buscá-los a ele. Porém, ele seguiu falando ousadamente em meio à poderosa Roma, sobre um novo reino e de um novo rei. O cristianismo havia feito o trajeto e a transição desde Jerusalém a Roma. E esse é o final. Você pode ver que o livro de Atos não fecha. Lucas mesmo explica e não dá o fechamento de Paulo. Se Paulo morreu, que de maneira Paulo faleceu, ou só diz que ele ficou no cárcere. E ele não pôde escolher quem pregasse. As pessoas vinham a ele e aqueles que ouviam e aceitavam essa palavra traziam outras pessoas. Então Paulo terminou seus dias com uma maneira muito peculiar. Ele ficou num lugar preso, mas que poderia receber visitantes, e recebeu a muitos. Ele foi preso numa casa e cercado por guardas romanos, e ele recebeu a muitos. Ele podia receber qualquer um, então ele recebeu muito, e aqueles que aceitavam o Evangelho traziam outros, e assim o Evangelho começou a crescer. A gente diz, inclusive, eu estou numa igreja que tem o nome de Atos 29. Por quê? Porque a Atos 29 é a sequência da igreja de hoje. O livro de Atos não tem um fechamento, uma despedida. Então se diz que o livro de Atos não foi fechado. Então a gente entende, pelo poder do Espírito Santo, que Atos 29 somos hoje o fechamento da igreja, onde vai se fechar em Apocalipse. Então os atos da igreja, hoje, o crescimento da igreja, o levar o Evangelho a muitas nações, a muitos povos, é a continuidade de Atos 28. Então, você pode notar, existe até uma perguntinha teológica no meio de brincadeiras. Qual o único... vamos abrir aí capítulo 29 do livro de Atos. As pessoas vão, porque as pessoas não percebem que Atos realmente fica na cabeça quando você lê a Bíblia, que Atos não terminou. Então Atos, você vai procurar 29, não tem.
Porque Atos 29 são os dias atuais, são hoje. E Paulo concluiu ao poder maior. Ele conseguiu chegar ao reino mais forte que outros cristãos não chegaram. Outras pessoas não chegaram a pregar o evangelho, que era totalmente proibido na capital de Roma. E Paulo conseguiu levar o evangelho e ali formar uma igreja, formar os cristãos e outro mais. Voltamos à palavra. Formou discípulos, ensinou pessoas a viver, a conhecer um novo rei, um novo reinado, no qual não vivia mais em paredes, mas vivia no coração das pessoas. E esse é o evangelho que devemos pregar. E é esse o evangelho que devemos anunciar. Não é um evangelho de prosperidade, mas prosperidade por consequência de aceitar a Cristo. Nossa vida é arreglada, ou seja, ela é arrumada, ela é alinhada com o poder da palavra. Antes andávamos como loucos, sem saber, fazendo coisas loucas, achando que sendo guiados por outros loucos. Mas hoje somos guiados pelo autor e consumador de nossa fé, a Bíblia Sagrada, Deus poderoso. Nós sabemos que pela palavra, nossa vida, não fazemos mais aquilo que é errado, não fazemos aquilo que é pecado, porque pecado é dirigir-se contra Deus, é desviar-se da presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, por sabermos que Ele é Espírito e vive em nosso coração, ainda que nós pecamos, sabemos que Deus está olhando, está vendo nossos pecados, e nosso arrependimento é uma razão de vivermos uma vida reta, digna e correta diante de todos os homens. O nosso exemplo, o nosso testemunho é o poder de Deus provado na nossa vida, no qual Cristo vai crescer em nossas vidas diante das atividades, diante das dificuldades, diante das lutas, diante de todas as coisas. A experiência que Paulo mostra e que Paulo pregava nesse caminhar, no final do livro de Atos, ele conseguiu chegar ao lugar mais difícil, ao cume do mundo da época, o reinado de Roma. E isso que nós devemos cumprir, o famoso de Deus, a vontade de Deus, a forma de Deus fazer em nossa vida. Muitas vezes não entendemos nosso caminhar, não entendemos o nosso andar, mas quando permitimos que Deus o faça, quando colocamos nossa vida diante nas mãos de Deus, nós começamos a ser guiados por caminho que muitas vezes para nós é loucura, mas para Deus é sabedoria e benevolência e gratidão e bondade, porque Ele nos coloca sempre em lugares onde somos necessários. Quando dedicamos nossa vida, nós não temos mais poder sobre nossas decisões. Deus é que faz. Nós usamos e fazemos atuar aonde estamos, no lugar que estamos. Muitas vezes é difícil em certos lugares, mas mesmo assim devemos aprender que a vontade de Deus é suprema em nossa vida. Em todas as situações, devemos aprender que Deus é soberano em nossas vidas, que Deus é que faz a vontade dEle, que guia as nossas vontades, o nosso querer, e não devemos guiar a nossa vontade achando que Deus é o nosso empregado, ou que Deus é o nosso serviçal, que deve satisfazer a um filho mal mimado, a um filho mal cuidado, mas a ensinar, a repreender, a doutrinar a um filho para que ele possa ser um homem digno e digno de exemplo para outros. Isso que Deus quer de nossas vidas, que possamos aprender nisso. Bom, no próximo estudo estaremos entrando no livro de Romanos já, o livro do discipulado, e começa com um tema muito quente, uma audiência muito exigente. Nós vamos seguir estudando a palavra de Deus e esperamos que você possa estar conosco todos os dias. Você pode escrever para nós, tvmissões@gmail.com, e também nosso WhatsApp 11 96234 4675, e fazer suas dúvidas, fazer seus comentários de como está recebendo nossos estudos. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.
terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.